Vamos começar nossa aula de língua portuguesa, crianças? Olha, essa semana será muito importante. Vamos começar muitas atividades, muitas sequências, projetos novos, porque nós vamos começar a trabalhar o volume 2 do Ler e Escrever. Ele está juntinho com o EMAI, não é? O EMAI nós já iniciamos, não foi? Na sexta-feira. Isso mesmo. E olha o que eu trouxe hoje: sequência didática, nossa língua, parte 2. Lembram que nós trabalhamos nossa língua, parte 1? Nós aprendemos a escrever muitas palavrinhas, não é? A ortografia correta delas. Isso. E nesta sequência, nós vamos continuar aprendendo isso, a construir as palavrinhas, a formar palavrinhas, né? E seus usos diferentes nos textos, ok? Então, e para começarmos, eu vou apresentar todas as etapas que nós vamos precisar trabalhar. Olha lá, prestem bem atenção, olha. A primeira etapa, nós vamos começar a falar sobre acentuação, sobre acentos. Isso, olha lá. Atividade 1A, que nós vamos realizar ainda hoje, conhecendo a sílaba tônica. Uma ideia da senhora Emília. É um textinho que nós vamos falar um pouquinho, começar a conhecer um pouquinho sobre acentuação. Esse textinho, ó, uma ideia da senhora Emília, é um texto escrito por Monteiro Lobato. Isso mesmo, Monteiro Lobato foi um grande escritor brasileiro. Ele nasceu em 18 de abril de 1882, crianças, olha só quanto tempo, em Taubaté, São Paulo. Mas morreu em 4 de julho de 1948, com apenas 66 anos de idade. Mas olha, ele foi um dos maiores autores de literatura infanto-juvenil. Isso, olha, uma das principais obras dele, Reinações de Narizinho, Caçadas de Pedrinho, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Acho que esse vocês conhecem bem, não é? E ele foi muito importante para a literatura brasileira, porque até então todos os livros que eram consumidos aqui no Brasil vinham de fora e eram traduzidos e produzidos e editados também fora, Paris, Lisboa. E Monteiro Lobato criou a primeira editora no Brasil, para isso começar a acontecer aqui no Brasil e não mais ir para fora. Entendem? Olha quanta informação a gente teve, hein, crianças? Muito bem. Então, olha só. Essa vai ser a primeira atividade que já direi qual a página que nós vamos trabalhar no nosso ler e escrever. Depois, na próxima aula, nuvem de palavras. Lembra aquele monte de palavras misturadinhas que a gente trabalhou também lá na parte 1 da nossa língua? Depois, encontre as palavras, atividade 1C. Depois nós vamos começar o aumentativo e diminutivo. Palavras que representam algo grande, aumentativo. Diminutivo, palavras que representam coisas pequenas, diminutivo. E para isso, ó, mais um texto do Monteiro Lobato. Conhecendo os diminutivos, Emília forma palavras. Depois, atividade 2B, trabalhando ainda aumentativo e diminutivo. Jogo do stop. Lembram que nós fizemos? Aumentativo e diminutivo. Vai ser bem legal essa atividade. Depois, sinonímia e antonímia. Nossa, professora, que palavrão é esse? São os sinônimos e antônimos. Vamos saber o que significa essas duas palavrinhas. A Costureira das Fadas, um texto
que vai nos ajudar a entender. Atividade 3B, nuvem de palavras novamente. Continuando na etapa 4, ditongos, dígrafos e encontros consonantais. Professora, que palavras são essas? Fiquem tranquilos, meus amores. Nós vamos, através de textos, conhecer tudo isso aqui. Olha lá, na atividade 4A, conhecendo os ditongos, a festa e o major. Atividade 4B, jogando com os ditongos, encontre os 5 erros. 4C, conhecendo os dígrafos, LH, NH, CH. Atividade 4D, jogo do stop com dígrafos, LH, NH, CH. 4E, ditado ao professor. 4F, encontro consonantal. Viram só? Muito bem. Então, vamos lá para a primeira atividade, que é essa. Nós vamos trabalhar na nossa apostila. Olha aqui na de vocês, que está lá na página 195. Lembrando de colocar a data bem grande e tirar uma foto para enviar. Olha só, conhecendo a sílaba tônica. Leia junto com a sua professora e colegas o fragmento do texto Uma Ideia da Senhora Emília. Em seguida, discuta com os colegas as questões. Como nós não estamos com os amiguinhos, nós vamos discutir com a nossa família em casa, com quem está nos auxiliando nas atividades, tá bem? Então, vamos ler um trecho do texto Uma Ideia da Senhora Emília. Deixa eu falar um pouquinho. Lembra, a professora já falou sobre esse símbolo aqui, que significa que antes desse trecho tinha uma parte do texto, tá bem? Todas as vezes que a gente vê esse colchete com reticências, olha só, significa que tinha uma parte do texto anterior a esse aqui. Por isso que a gente fala fragmento, pedaço, trecho, combinado? Então vamos ler? Prestando atenção porque nós vamos falar sobre sílaba tônica. O que será isso? Olhe lá. Isso mesmo, repetiu Quindim. E reparem que em cada palavra há uma sílaba mais forte que as outras pelo fato de ter um acento. Essa sílaba se chama sílaba tônica. Então, o que o texto está falando? Que sílaba tônica é a sílaba mais forte que há na palavra. Certo? Vamos continuar para ver mais um pouquinho. O mesmo nome da mãe de Pedrinho, observou Emília arregalando os olhos. Não, boba, mamãe chama-se Tonica. E o rinoceronte está falando em sílaba tônica. É muito diferente. Perfeitamente, confirmou Quindim. No nome de Dona Tonica, a sílaba tônica é ni. E na palavra que eu disse, a sílaba tônica é o to. E na palavra Pedrinho, qual é a tônica? Dri, responderam todos a um tempo. Então, vamos conversar um pouquinho, crianças. Então, sílaba tônica é aquele pedacinho da palavra, é a sílaba da palavra mais forte. Então, eu vou falar o meu nome, Vânia. Qual foi o pedacinho que eu falei mais forte? Vânia. E ele tem o acento, o circunflexo, não é? Por exemplo, vamos falar caderno. Qual será a sílaba forte que a gente chama de sílaba tônica? Caderno. Qual
foi o pedacinho que eu falei mais forte? Eu falei o K? Eu falei caderno? Ou eu falei caderno? Ou eu falei caderno? Vocês viram que eu representei cada uma das sílabas sendo cada uma forte. Mas qual foi a forma que eu li que realmente falou caderno? O der, exatamente. Então, olha só que interessante. Então, olha o desafio aqui para vocês. Em duplas, não é duplas, com a família em casa, escrevam abaixo algumas palavras do texto que possuem acentuação, que tem acento. Então, vocês vão ler, pesquisar as palavrinhas que tiverem acento, escrevam aqui. Combinado? Muito bem. O próximo desafio, já na outra página, lembrando de tirar foto dessa também, crianças, colocar a data. Justifiquem, quer dizer, expliquem, escrevam a importância da acentuação nas palavras tônica, nas palavras tônica e tônica. O que o acento garantiu em relação às duas palavras? Tônica não tem acento e tônica tem. O acento fez que diferença aí, crianças? Mudou totalmente o significado da palavra, não é? Tônica é um nome de uma pessoa e tônica é a palavrinha que representa, que significa o quê? Sílaba forte. E ela tem um acento. Então, o acento, na outra palavra não tem. Então, tirando o acento, muda-se totalmente o significado da palavra. Vocês podem observar que elas estão escritas iguaizinhas, Mas uma tem o acento circunflexo e a outra não. E olha, sem o acento muda totalmente o significado, não é? Olha que coisa importante. Será que a gente conseguiria ver ou descobrir outras palavrinhas escritas iguais e que uma tem um acento e a outra não e elas mudam completamente o significado? Será que vocês conseguiriam descobrir alguma e anotar aqui também? Olha, vou lançar esse desafio, hein? Vamos ver. Então, muito bem. Começamos um trabalho novo hoje, uma sequência didática muito importante. É importante prestarmos bastante atenção nela, tá bem? Que nessa primeira etapa a gente vai falar sobre a acentuação das palavras, ok? A palavra que tem o acento é fácil a gente descobrir qual é a sílaba tônica, qual é a sílaba forte, não é? Muito bem. Então, vamos lá, hein? Estou aguardando vocês me enviarem as fotos. Combinado? Lembrando que o prazo máximo até na sexta, tá bem? Então, vou ficar aguardando. Beijinhos, tchau!